Muita gente da medicina, viu, participando, mais do que o direito. Cadê o povo do direito? Eu. Gente, cadê a psicologia? O povo do direito reclama muito nos grupos, direto, e eu não estou vendo esses meus colegas aqui, só o Tiago agora que entrou. Muito feliz com a presença de todos vocês da medicina, da educação física, do direito. Pois é, o pessoal, né, porque a medicina realmente tem que se preocupar mesmo, porque está muito caro. Tem que ir atrás dos descontos. Você vai gravar essa participação, porque se gravar eu já posto também nos grupos da Unifor, lá dos grupos de direito, né? Não sei como é que você vai fazer. Me mande, por favor, me mande o link, que aí eu mando para os grupos, tudo que eu tenho. Beleza? Tá bom. Gente, a sala já fecha 100 pessoas. A gente consegue transmitir no YouTube ao mesmo tempo, Lorena, ou só depois? Gente, boa noite. Todo mundo consegue me ouvir bem? Sim. Show. Então, 6h10, né? Como a gente tinha conversado
Vamos começar agora pontualmente às 6h10. Acho que já deu tempo de bastante gente entrar. A gente já tem agora na sala mais de 80 pessoas. Estamos muito felizes com essa participação de vocês, né? Que a gente sabe que não é algo fácil, principalmente no meio de uma pandemia, num domingo à noite, né? A gente conseguir reunir aqui mais de 90 pessoas agora na plenária. Então, vamos lá, vamos iniciar. Eu vou me apresentar novamente, né? Pedir desculpa mais uma vez para quem ainda não estava aqui, por eu não conseguir ligar a câmera, mas é porque o meu celular, ele está com aquele problema de temperatura, então quando eu ligo a câmera, ele esquenta muito e acaba saindo do Meet. E no meu computador, a câmera também está muito escura, então, infelizmente, eu não vou conseguir ligar a câmera. Mas vamos lá, me apresentando novamente, né? Eu me chamo Lia Ferreira, eu sou a atual secretária-geral do DCE da Unifor, né, da nossa gestão Uma Onda Diferente. Queria primeiro introduzir com vocês um pouquinho do que é essa plenária, né? Para que é que vai servir esse momento da plenária, o que é que a nossa gestão pensou quando nós idealizamos esse momento, né? E também apresentar para vocês um pouquinho da metodologia, de como é que vai funcionar, quanto tempo a gente espera que dure, né? Para vocês ficarem mais ambientados de como tudo vai ocorrer. Então, em primeiro lugar, a plenária, ela surgiu da necessidade que a gente percebeu, né, desse momento complicado que nós estamos passando, não só da pandemia, né, do novo coronavírus, mas também dessa questão da Universidade de Fortaleza vir se negando a aplicar os descontos nas mensalidades, né? A gente fazendo um pouquinho uma retrospectiva de como aconteceu a questão dos descontos desde o início da pandemia. Em março, quando a pandemia iniciou, a gente enviou uma carta à Universidade de Fortaleza solicitando que houvesse esse desconto nas mensalidades, né? E aí a Unifor atendeu, no início de março, logo no início da pandemia, atendeu, concedendo um desconto de 30% nas mensalidades dos alunos de graduação e pós-graduação. Então, durante todo o semestre de 2020.1, nós tivemos esse desconto de 30%. Mais ou menos no meio do ano, veio uma lei estadual, né, que ela taxou os descontos na porcentagem de 20%. Então, todas as entidades de ensino particulares ficavam obrigadas a aplicar esse desconto de 20%, e a Unifor passou a adotar essa porcentagem. Mas aí o que acontece, acho que algumas pessoas até já sabem, quem chegou a assistir aquele vídeo que nós postamos no Instagram do DCE, o que aconteceu? O STF, né, o Supremo Tribunal Federal, declarou que a lei estadual que criou a obrigatoriedade desses descontos, ela era inconstitucional. Mas por quê? Por conta da matéria? Porque o STF entende que não tem que dar desconto? Não. O STF entendeu que essa lei ela era inconstitucional porque ensino superior é matéria de âmbito federal. Então, a lei teria que ter sido criada pelo Congresso Nacional, né? E não pelas casas legislativas do Estado, que foi como ocorreu. Mas, em nenhum momento, o STF falou que as entidades ficavam obrigadas a não aplicar desconto, que isso fosse inconstitucional. Muito pelo contrário, né? E aí a gente sabe que a Unifor vem dando essa desculpa da decisão do STF nas ouvidorias que estão sendo abertas pelos estudantes. Então, a Unifor, agora no início do ano, informou aos alunos, através de e-mails, através de torpedos, e inclusive no próprio boleto, né, informou que não iria mais haver a aplicação de descontos e que seria cobrado o valor integral da mensalidade, apesar de a universidade ter escolhido continuar com o sistema quase que 100% EAD, né, quase que 100% virtual. Gente, só uma coisa rapidinho sobre a entrada das pessoas. Assim que eu terminar essa minha fala, eu vou aceitar todo mundo que está aguardando, tá? Porque eu estou fazendo tudo pelo mesmo computador, mas assim que eu acabar de apresentar a metodologia, eu aceito todo mundo, viu? Estou vendo aqui. Então, a Unifor está se negando a dar esse desconto, apesar do semestre estar quase que 100% virtual, e agora, com esse novo decreto do governo do estado, o semestre está 100% virtual, né? O governo suspendeu as aulas presenciais, então, tirando as aulas de internato do pessoal da medicina, todo mundo está tendo aula virtual, EAD e tudo mais, e a Unifor segue insistindo em cobrar o valor integral das mensalidades. Por conta disso, o DCE lançou a campanha pelo Reduz Unifor. Nós já enviamos uma carta à fundação, recebemos uma resposta parcial, que a Yara vai poder falar um pouco com vocês agora,
né? Então, mas até o momento a gente não tem nenhuma devolutiva da universidade no sentido de aplicar esse desconto. O DCE já tomou algumas medidas no sentido de solicitar da fundação e da reitoria. Vocês também podem ver melhor essas medidas no Instagram, @dce.unifor. E o objetivo dessa plenária, enfim, qual é? É a gente ouvir vocês, ouvir os estudantes, o que é que vocês estão sentindo, quais são os problemas que vocês estão enfrentando, como é que está a situação de vocês, e também ouvir de vocês soluções, né? O que é que a gente poderia fazer, o que vocês acham que o DCE poderia fazer que a gente ainda não esteja fazendo, se vocês têm alguma dúvida que a gente possa tentar auxiliar. Então, esse momento vai ser bem para isso. E, Lia, como vai funcionar a metodologia da plenária? Vai ser o seguinte, a gente vai abrir agora para as falas da diretoria do DCE, vão fazer fala a nossa presidente, a Yara Jucá, e a nossa secretária de Assuntos Estudantis, a Amanda Primo. Depois disso, nós vamos abrir para uma fala dos centros acadêmicos que estão ativos e que estão aqui na plenária, né? Temos o Centro Acadêmico de Psicologia, de Medicina, o Centro Acadêmico da Engenharia Civil também. Não sei, até o momento de início da plenária, o Centro Acadêmico do Direito não tinha se manifestado, mas se tiver alguém aí que deseje fazer fala pelo CA do Direito também, pode falar no chat quando eu abrir as inscrições. Depois disso, eu vou dar algumas orientações gerais para vocês, uma coisa de um aspecto um pouco jurídico, o que é que pode ser feito. E, por fim, nós vamos abrir para as falas da plenária, né? Vocês que desejem falar, vocês vão poder se inscrever através do chat e falar no microfone, certo? Aí, antes da gente iniciar com a fala da Yara, eu vou só aceitar o pessoal que está aguardando e eu vou pedir para quem puder ligar a câmera para a gente fazer só uma foto oficial, tá certo, Lorena? Tu faz a fotinha oficial aí da nossa plenária, por favor? Deixa eu só aceitar aqui o pessoal que está aguardando para entrar. Pronto. Quem puder dar uma ligadinha na câmera para a gente... Ai, meu Deus, é muita gente pedindo para entrar. Pera. Socorro. Pronto, deixa eu só aceitar aqui todo mundo. A câmera, vai ligando, galera, para a gente tirar uma foto. Permitir. Pronto, gente, vamos ligar a câmera para a gente fazer a foto? Vai, Lorena, quando der certo, tu avisa. Vocês estão me escutando bem? Deu certo? Foi? Sim. Pode fazer com a mão, eu tô vendo também. Eita, bateu 100 pessoas. Deu certo, Lorena? Que eu não tô conseguindo te ouvir. Deu? Show. Pronto, gente. Então, agora eu vou passar a fala para a nossa presidente, Yara Jucá. Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a esse plenário. E que feliz, né, ter 100 pessoas aqui nesse encontro virtual. Isso indica que a problemática é muito séria, né, e que a gente precisa realmente desse momento acontecendo. Eu vou explicar... Ui, telefone aqui, peraí. Eu vou explicar rapidamente o que é o DCE, né? O DCE, ele representa os estudantes na universidade. Meu nome é Yara Jucá, eu sou a atual presidente do Diretório Central dos Estudantes. E tá muito baixo o som? Sim. Como é que eu faço para ficar mais alto aqui? Só um momento. O microfone. Então, vou desligar daqui. Peraí, gente. Como é que eu sei que ele... Vocês estão me escutando melhor agora? Dá para ouvir. Tá, então. O DCE representa os estudantes, né, frente à universidade. Então, por isso a gente consegue levar um pouco do que os estudantes realmente estão pensando para a reitoria. E essa reunião ela é muito importante por isso, porque a gente sabe que cada curso tem sua especificidade, nem todo curso tem CA ativo, nem todo curso tem uma comunicação interessante com a coordenação,
Então, a gente sabe que é muito importante esse momento para ouvir vocês, para a gente poder reunir o maior número de argumentos possíveis, né? Para que a universidade se solidarize e entenda que é crucial nesse momento econômico tão difícil que o país enfrenta, né? Que eles concedam esse desconto de volta para os estudantes e eles pensem melhor as estruturas que eles estão adotando no momento. Eu vi que a medicina colocou aqui que tem algumas questões que vão para além do desconto, né? No caso deles. E eu acho que vários estudantes aqui têm questões a apresentar que a gente quer ouvir. A gente está preparado para anotar e para depois levar para a reunião com a reitoria. Dia 25 vai ter um CEP, e eu vou estar lá representando o DCE. Então, eu vou estar ao vivo, né, com a reitora, dependendo das questões que a gente levante aqui, dos planos que a gente levante aqui, eu posso apresentar na hora para eles e posso escutar a resposta também, assim, de cara a cara, né, como a gente acha que tem mais efeito às vezes. Eles já me ligaram e a gente mandou um e-mail para a reitoria. Eles ligaram para responder uma carta que todos nós enviamos, os CAs assinaram, os CAs ativos, e eles ligaram para dizer que a universidade estava fazendo uma pesquisa, estava fazendo um estudo, para saber como estava sendo a situação econômica do aluno médio da universidade, né? E não só econômica, mas saber como está sendo a pandemia para esses estudantes. Essa pesquisa, eu acho que ela foi terceirizada, ela não está sendo feita pela universidade, está sendo feita por uma empresa que eles contrataram. E eles disseram que só iam poder dar uma confirmação de como eles iam proceder de agora em diante, quando essa pesquisa estivesse pronta. Então, eles tinham prometido que fosse no final desse mês, né? E a gente está esperando isso acontecer, mas a gente não está esperando sem fazer nada. Ao mesmo tempo que a gente está esperando, a gente já emitiu carta, e-mail para a OAB, né? A gente já mandou, já está conversando aqui com vocês para reunir mais questões que devam ser tratadas. Então, a gente está em movimento. Eu quero dizer que eu me solidarizo muito com o momento financeiro que todos nós temos enfrentado. Eu me solidarizo muito com a resistência dos estudantes da Universidade de Fortaleza de continuarem sendo estudantes, né? Porque a gente sabe que é uma grande luta. E também eu quero muito que todos vocês que tenham algo a acrescentar falem no final, né? Se inscrevam. A gente vai anotando quem vai, por ordem, se inscrevendo. E aí, depois da fala do SEAS, a gente quer muito escutar a opinião pessoal de vocês, o relato pessoal, para que a gente possa engrandecer a nossa luta. E aí, eu não sei se todo mundo que foi chegando pegou, meu nome é Yara Jucá, eu estou atualmente como presidente do DCE, e eu vou passar a fala agora para a Amanda, que ela é nossa secretária de Assuntos Estudantis. A Lia, que está mediando a reunião, posso falar já, engatar a fala? Pronto, pode sim, Amanda, pode ir. Pronto, gente, boa noite. Eu sou a Amanda, né? As meninas já me apresentaram, eu sou diretora de Assuntos Estudantis do DCE. E, assim, não vou tomar muito tempo de vocês, eu acho que o intuito mesmo dessa reunião, dessa plenária que a gente pensou, é que vocês possam ter um espaço em que a gente troque de uma forma mais fluida mesmo, que a gente escute aqui as propostas de vocês, que acho que Lia e Yara já fizeram esse resgate, né? Desde que a situação do coronavírus se instaurou, a gente esteve lá se movimentando, se mobilizando para garantir que a gente continuasse estudando com nossos direitos garantidos, com a nossa segurança garantida, enfim. Então é que lá em março, no meiozinho de março, quando a situação se iniciou, a Unifor nem queria suspender as aulas no primeiro momento, e foi a nossa mobilização, né, junto com a pressão que os estudantes aderiram, de compreender que o momento não era propício para a gente ir a campo, né, e estar no campus presencialmente. Eles aderiram à nossa proposta de suspender de fato, depois aderiram à nossa proposta, porque a gente fez muita pressão para que os descontos acontecessem. Então, no ano de 2020, a gente teve desconto garantido única e exclusivamente porque a gente reivindicou, né? Acho que assim, a gente tem que ter muito bem na nossa cabecinha que se não fosse essa movimentação, isso não teria sido dado pela universidade de graça. Então, e aí em 2021 agora, as aulas voltaram e a gente foi surpreendido com o fim desse desconto, né? Dessa redução das mensalidades, que foi, a gente lutou tanto para conseguir, juntou tantos argumentos de que de fato estava difícil pagar da forma que estava, que não fazia sentido, porque a gente não está nem usando
toda a estrutura da universidade. E a gente foi surpreendido com essa notícia da Unifod que o desconto iria sair. E, enfim, de lá para cá, né, desse começo do semestre, quando a gente teve essa notícia para cá, a gente ficou em diálogo permanente com a reitoria, mandou uma série de ofícios para o Ministério Público, para a OAB. A gente fez pesquisa de quais as outras universidades particulares, como elas estavam lidando com esse processo, a gente elaborou proposta, fez campanha de rede, fez abaixo-assinado, agora a gente está aqui para escutar vocês. Né? Então, assim, a gente não pode garantir que a gente vai ter essa vitória, mas a gente garante aqui, a gente firma o nosso compromisso de que a gente não vai deixar de reivindicar isso, porque a gente compreende que é o compromisso que a gente acatou quando a gente se disponibilizou a representar os estudantes da Unifor, né? Então, assim, a gente vai continuar lutando para que essa vitória seja conquistada e que a redução aconteça, né? O tempo da instituição nem sempre é o tempo dos estudantes, não acho que é importante a gente ter isso na nossa cabeça, que às vezes a gente tem uma visão muito mais objetiva e clara das nossas necessidades do que a própria instituição, de fato, assim, essa coisa mais dura. Então, por isso é muito importante que essas 98 pessoas que se disponibilizaram a estar aqui no domingo à noite continuem nesse movimento, porque não vão ser só nós, diretoras do DCE, que vamos conseguir essa vitória sozinhas. É muito importante que vocês façam as pontuações de vocês, que vocês deem sugestões, inclusive, porque a gente já está tendo um trâmite, a gente já está se mobilizando, mas a partir das nossas perspectivas e das nossas sugestões, né? E vocês, muito provavelmente, têm outras ideias de como a gente pode reivindicar essa pauta para a Unifor de outras formas. Então, a gente está aqui muito mais para ouvir vocês, para saber o que é que vocês estão achando desse processo, o que é que vocês acham que a gente pode fazer nesse momento, para aumentar ainda mais a pressão e para dizer que a gente vai continuar aqui à disposição de vocês para ouvir, para continuar se mobilizando. E esperamos que vocês também abracem esse processo, né? Porque a gente se fortalece quando a gente reivindica as coisas em conjunto. Então, assim, acho que é um pouco disso, a gente quer muito mais ouvir vocês e as sugestões mesmo. Então, muito obrigada pela disponibilidade do domingo à noite vocês estarem aqui para uma pauta tão difícil, né? Que eu sei que está muito difícil, muito complexo, mexe diretamente com condições concretas da nossa vida. Então, é isso, vamos em frente aí. Gente, antes de dar prosseguimento, como vocês estão conseguindo ver, tem 100 pessoas, né, agora, às vezes cai para 99, aí sobe de novo para 100, cai para 97. E assim, se tiver alguém que não esteja conseguindo entrar, porque já tem algumas pessoas falando que não estão conseguindo entrar, é porque a sala do Meet, ela realmente só permite 100 pessoas, né? A gente não tem aquele Meet que permite mais gente. Mas aí, como a Lorena falou, a gente está gravando e vai ser disponibilizado no canal do YouTube também para as outras pessoas que queiram assistir e tudo mais. E aí, quando vai caindo aqui, pronto, agora caiu para 97, o pessoal que vai aparecendo, eu vou aceitando, mas se alguém tentar entrar no momento em que está sem, eu não consigo aceitar. A solicitação, ela some para mim, certo? Só para esclarecer isso para vocês. E aí, agora, eu queria que a gente passasse para as falas dos centros acadêmicos. Queria saber se o pessoal... acho que a Lorena, que já está aqui, né? Já pode iniciar a fala pelo Centro Acadêmico da Psicologia, né, Lorena? Pode ir.
Pronto. Pessoal, eu queria saber primeiro se o pessoal do Centro Acadêmico de Engenharia Civil, acho que é a Larissa, presidente, que vai fazer fala, se ela já está aí, e se o pessoal do Centro Acadêmico da Medicina também está aí para fazer a fala, para eu chamar. A Larissa está aí, ou o Yuri, do CA da Medicina, ou quem for fazer a fala. Pronto, a Medicina está aqui. Então, eu queria agora passar a fala para o Centro Acadêmico da Medicina, né, o Yuri Aragão, que é o vice-presidente. Pode ficar à vontade, Yuri. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Yuri, né, como a Liana falou. Sou aluno do 11º semestre, estou no finalzinho da faculdade, mas acho que esse momento é um momento muito importante para poder conversar com todos os alunos, né, todos os cursos, sobre isso que está acontecendo na universidade. Eu acho muito interessante o que foi falado anteriormente pela Lorena, sobre essa questão do estigma, né, do estudante das faculdades particulares. E aí muito entra a fala do estudante também da medicina, que eu acho que a gente ainda tem um estigma maior ainda, né, por ser o estudante da medicina do curso mais caro da universidade. Uma mensalidade de R$ 7.400, né, depois do reajuste, sem desconto. E além disso, um curso que não tem nenhuma política de desconto ou de financiamento próprio pela universidade. Todas as políticas de desconto, tanto por rendimento ou financiamento próprio, eles sempre colocam lá, exceto medicina, né? Em todas as oportunidades que a universidade dá para os estudantes, né? E aí a gente tem um curso que a universidade vende, né, atualmente, mesmo na pandemia, como um curso que o seu grande diferencial é a prática, né, o curso da gente. E aí a gente tem um curso atualmente do S1 ao S8, 100% EAD, né? Então, não tem como a universidade não ofertar esse desconto, entendeu? Práticas praticamente zeradas. Eu estou falando assim do S1 ao S8 porque eu estou no internato e, querendo ou não, a gente tem ainda algumas práticas. O pessoal do internato, comparando com o pessoal do S1 ao S8, foi menos prejudicado, mas mesmo assim foi, porque nossas práticas foram reduzidas. Então, não faz sentido, assim, realmente eu não consigo compreender como que a universidade ela ainda pensa em não manter o desconto, né? Em retirar esse desconto. E aí eu acho realmente, assim, todos os cursos têm seus anseios com relação ao motivo de ter o direito de desconto. Acho que todos os cursos têm o seu direito, porque a gente não meio que contratou algo dessa forma, né? Eu sei que a pandemia, a universidade também não está ofertando isso porque ela quer, né? A gente entende isso. Realmente é algo que fugiu completamente do controle de todas as pessoas, né? Mas a universidade, como fala, né, por aí, né, como se vende uma instituição que entende a comunidade, que entende o estudante, que seu grande diferencial é o desenvolvimento social e de comunidade, ela vem e retira esse desconto, né? Então, eu acho que a gente tem que se mobilizar sim, tem que ter esse momento, tem que ser feita a cobrança. E assim, a gente tem bastante gente aqui? Tem bastante. Eu sei que a sala fica reduzida, né? Mas a gente consegue entender pelos grupos do WhatsApp. Acho que a gente tem aí 22, 25 mil estudantes, mas a gente às vezes sente um pouco essa falta, né? Da participação do estudante mesmo. A gente vê muito pessoal, eu quero desconto, mas realmente será se o pessoal está correndo atrás, está cobrando, entendeu? Então, é mais isso, assim, sabe? É entender o porquê que a universidade não... Assim, porque passa pela cabeça da universidade não manter o desconto, né? E aí eu falo aqui pelo pessoal da medicina porque por conta do nosso curso, que é muito, muito prático, entendeu? A gente tem aluno que entrou no curso pela pandemia, que são os alunos que estão atualmente no S3, e estão com pendências de práticas do S1, do S2, e atualmente do S3, e com com a possível reposição, mas será que vai ter mesmo essa reposição? Então, de que forma esses alunos não vão ser prejudicados, né? Tanto em ensino e mais ainda também financeiramente, né? Só voltando à fala da questão do estigma do estudante aí de medicina, tem muita ideia de que é o pessoal que tem muito dinheiro, que não precisa,
E não é bem assim que acontece, né? A gente tem vários relatos no curso de alunos que saem do curso, que deixam o curso por conta do valor tão alto, né? E ainda mais num cenário desse de que os rendimentos dos pais e dos seus responsáveis financeiros caíram bastante, né? Então, é bem isso mesmo, assim, sabe que eu acho que a gente não pode deixar isso passar, entendeu? Por mais que a universidade venha com algum argumento, a gente tem que ir para cima mesmo e cobrar dos responsáveis, né? É mais isso que eu gostaria de falar, trazer um pouquinho da realidade do curso, de um curso que não tem incentivo pela universidade de desconto e de financiamento, e ainda assim a gente perde os 20%, né? Então fica praticamente sustentável para muitos alunos. Pronto. Gente, estão tendo algumas perguntas no chat, e aí só, porque eu acho que teve um pessoal que entrou depois, só para atualizar com vocês um pouquinho da metodologia, agora a gente está nas falas dos centros acadêmicos, né? A gente passou pelas falas da diretoria do DCE, agora estamos nas falas dos centros acadêmicos, e daqui a pouco a gente vai abrir também falas para a plenária, certo? Eu vou conversar com vocês no momento de abrir sobre isso. Eu queria saber se o pessoal do Centro Acadêmico de Engenharia Civil está aí para fazer uma fala. Caso não, eu vou adiantando algumas orientações que a gente tem para dar para vocês. A Larissa está aí, ou alguém do Centro Acadêmico de Engenharia, da Engenharia Civil? Certo, então, enquanto ela não responde, eu vou adiantar aqui para vocês algumas orientações gerais que o DCE tem para dar, né? Primeiro, lembrar, assim, como está funcionando a nossa campanha até então, pelo Reduz Unifor, né? A gente está solicitando que todos os estudantes comentem nas páginas da Unifor, do Unifor Comunica. Como a Lorena falou, é muito importante que todos os dias a gente procure comentar, procure chamar os nossos colegas para comentar nas últimas postagens da Unifor, né? Porque a Unifor realmente dá um ar e uma aparência no Instagram de que está tudo bem, que está tudo lindo, que os alunos que estão ingressando estão recebendo desconto, mas a gente sabe que a realidade não é essa, né? Que os alunos veteranos estão sem desconto, os cursos que têm cadeiras práticas estão tendo que fazer essas cadeiras de forma virtual, de forma teórica, e mesmo assim estão tendo que pagar por um serviço que não está sendo totalmente aproveitado. Então, o primeiro ponto é que a gente faça sempre essa campanha mesmo de comentar hashtag #ReduzUnifor nas postagens, chamar os nossos colegas, todo mundo que esteja se sentindo prejudicado também para postar, compartilhar as postagens do DCE no direct do Unifor Comunica. Acho que vocês já viram que eles visualizam, então é também uma forma de pressionar, marcar eles nos nossos stories, fazendo pressão, essa pressão mesmo nas redes sociais, né? A gente não tem como fazer uma mobilização presencial, infelizmente, porque por conta da pandemia, né, o DCE não vai incentivar a aglomeração, muito pelo contrário, a gente sabe o momento que a gente está vivendo, então tem que ser uma coisa realmente virtual. Para além disso, né, o que o DCE já tem feito, a gente já enviou uma carta para a OAB, e aí, acho que eu não falei no início, eu sou estudante de Direito do 9º semestre, né, alguns alunos vieram me perguntar se a OAB tem competência sobre esse assunto, e o que acontece? O que a gente enviou para a OAB não é uma petição, nem nada do tipo. O que a gente enviou para a OAB é uma solicitação de que eles deem um posicionamento deles, enquanto a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Ceará, que eles se posicionem sobre a juridicidade. Então, é legal a Unifor estar fazendo isso? A Unifor pode cobrar integralmente por um serviço que não está sendo prestado? Então, a nossa carta para a OAB foi mais nesse sentido, né? Vi que perguntaram sobre a questão do Ministério Público, da Defensoria Pública, e aí eu queria entrar agora um pouco mais nesse âmbito, né? Assim, a nossa orientação para os alunos que estão se sentindo prejudicados nesse momento, qual é? Que vocês procurem administrativamente o PROCON e o DECON, que são os órgãos responsáveis por questões de direito do consumidor, né? E contratos da educação entram nesse sentido. Então, vocês podem abrir um processo administrativo no PROCON e no DECON, informando que vocês estão pagando por um serviço que vocês não estão utilizando e que estão se sentindo lesados, certo? E também a gente orienta que vocês procurem orientação jurídica, né? A gente não tem como aqui dar essa orientação para vocês, eu não sou advogada, mas vocês podem também, particularmente, procurar um advogado, um escritório de confiança, uma indicação, para ter uma orientação jurídica do que é que pode ser feito, né? Se pode ser feito um revisional de contrato, o que é que caberia
nesse sentido, e eu deixo aqui a diretoria do DCE inteiramente à disposição para auxiliar vocês no que a gente possa auxiliar. Lembrando sempre que existe uma limitação, né, que nós somos uma entidade sem fins lucrativos, de representação estudantil, então existem algumas limitações na ação do DCE, mas o que a gente possa fazer para vocês no sentido de auxiliar, encaminhar e tirar dúvidas, nós estamos sempre à disposição pelo Instagram, né, pelo direct, também no WhatsApp, algumas pessoas conseguem fazer esse trabalho. Então, a nossa primeira orientação é mais de que vocês permaneçam nessa campanha virtual, auxiliando o DCE, na campanha que a gente está mobilizando, né, que vocês comentem, compartilhem com os amigos, façam que essas postagens cheguem ao máximo de estudantes da Unifor possível, e continuem pressionando a Unifor e também não deixem de procurar os direitos de vocês de forma individual, seja no PROCON, seja no DECON, seja procurando uma orientação jurídica mesmo, para que possa ser feita alguma coisa. E aí agora, eu queria ver se a Larissa chegou, ou se tem alguém do CA da Engenharia Civil. Alguém tem alguém da Engenharia Civil que possa fazer fala pelo centro acadêmico? Não? Então, gente, agora eu vou abrir para as inscrições de fala da plenária, certo? A gente está agora chegando às 7 horas, para que não seja uma coisa que se exceda muito, né? Para que a gente fique aqui no máximo até 7h30, porque, enfim, é um domingo à noite e tudo mais, a gente quer fazer outras coisas, né? Eu vou propor aqui, queria saber se está tudo bem para vocês, que a gente abra 10 vagas de inscrição para a plenária. Tudo certo para vocês? Ok? Tudo Pronto, bem. então, as inscrições estão abertas, vocês podem colocar o nome no chat, que eu vou chamando na ordem, certo? Quem quiser se inscrever. Lia, deixa eu só tirar uma dúvida que teve aqui no chat também. Pessoal, os descontos de 25% que eles estão dando, 20% que eles estão dando para o turno da noite, é um desconto à parte, é um desconto da universidade, não é o desconto, não é a manutenção daquele desconto referente à pandemia. Então, esses descontos do 25% para quem está entrando agora na universidade no turno da noite, ele permanece. Esse desconto que a gente está reivindicando e que a gente perdeu foram os 20% de desconto por causa da pandemia, né? E aí, quando a gente fala assim, vamos pressionar a Unifor, a gente está dizendo o quê? Continuem com a hashtag Reduz Unifor nos posts e abram ouvidorias na página da Unifor, falando sobre a situação financeira de vocês. Não estou conseguindo, expliquem lá na página oficial da universidade, né? Através de uma ouvidoria, que não está dando mesmo para o estudante do jeito que está. Porque a ouvidoria é o jeito que a universidade quantifica as reclamações dos estudantes e vai direto para a gestão superior. Então, lá a gente realmente pode ser escutado se a gente mandar em massa, né, as nossas reclamações. Outro ponto, antes de começar a fala de vocês, que a gente também pode fazer, só um minuto. Não, eu vou abrir para a fala de vocês, depois eu falo desse outro ponto, porque eu perdi aqui nas perguntas, desculpa, mas vamos abrir logo para as falas de vocês. Pronto, gente, então iniciando as falas da plenária, né, a primeira inscrição é do Daniel Saboia. Daniel, pode ficar à vontade. Pronto, boa noite, pessoal. Meu nome é Daniel, eu sou aluno aí do curso de Engenharia Civil. Atualmente estou no último semestre, né? E eu queria falar aqui um pouco sobre esse assunto prejudicial aí para todos os alunos, né? Porque o que acontece? No início de janeiro, iniciou-se ali o período de matrícula, né? E em nenhum momento a Unifor, pelo menos assim, das pessoas do meu ciclo de amizade, né? Também não tiveram esse conhecimento de que a Unifor estaria aí aderindo a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, né, que em 18 de dezembro de 2020 eles derrubaram esse decreto, né, que ofertava esse desconto em relação a essa pandemia. Em nenhum momento a Unifor se pronunciou, em nenhum momento ela informou aos alunos, como eu estou dizendo, pelo menos para mim e para o pessoal do meu ciclo ali de amizade da Unifor, né. E aí,
o que dá a entender é que a Unifor, num primeiro momento, deu ali um desconto na matrícula, né? E em fevereiro apunhalou os alunos, né? Pegando de surpresa e dizendo que não vai mais ofertar esse desconto porque estão aderindo a essa decisão do STF, né? E, ao meu ver, isso é como se a Unifor estivesse agindo ali de má fé para com seus alunos, né? Porque se ela teve a intenção desde o início de acatar essa decisão, ela deveria pelo menos ter se pronunciado ali no ato, pelo menos no ato da matrícula, né? Para deixar todo mundo já ciente do que ia acontecer, né? Que não foi o caso, né? Então, assim, realmente a gente tem que realmente procurar aí quais são os nossos direitos, né? Com a ajuda do DCE e o apoio, né? Verificar nas autoridades competentes para saber como proceder, porque fica essa impressão, né, de como se estivesse realmente agindo de má fé e apunhalando os alunos ali pelas costas, né? A gente está passando aí por uma crise econômica global, né? E isso não está afetando apenas o setor da educação, não, é no geral, né? Na Unifor a gente tem gente, pelo menos assim, a maioria do pessoal do turno da noite é o pessoal que estuda à noite porque trabalha de dia, né? E esse pessoal que trabalha, eles também estão sendo prejudicados, né? Estão recebendo salários com valores menores, muitas vezes aí estão até desempregados, né? Então, assim, todo mundo está perdendo com essa pandemia, não é só a universidade, não. Então, assim, tirar esse desconto aí assim, é algo que ao meu ver, não deveria nem o STF ter tomado uma decisão dessa, né? Mas, enfim, essa é a minha fala, né? Também existe outra questão aí também da questão de quebra de contrato, né? Como a outra aluna falou aí, a presidente do DCE, no contrato a gente está lá assinando um contrato de prestação de serviço presencial. E a Unifor está ofertando para a gente um serviço EAD, né? Então, assim, já é também outra questão que já aumenta mais a nossa chance ali de ganhar essa causa, né? Vencer essa vitória aí contra esse assunto. E também outra coisa, a Unifor, ela fala muito de ensino híbrido, né? Desde que começou essa pandemia. Mas pelo menos para mim, para o pessoal do curso de engenharia civil, não teve nada de híbrido, sempre foi EAD. Desde que começou esse negócio de híbrido, nunca, em nenhum momento a gente pisou na Unifor mais, nem inclusive aulas de laboratório, né? Sem comentar também que agora, após essa redução, né, de retirar esse desconto, os valores dos créditos referentes ao ano de 2021.1, né, primeiro semestre, ele teve um reajuste absurdo, e inclusive também para os créditos de laboratório, né? E eles estão cobrando esses valores de laboratório cheio, sendo que laboratório em nenhum momento a gente teve, e ainda assim continua sem ter, né? Então, assim, essa é a minha fala, né? Passo a fala aí para a próxima pessoa que vai querer se pronunciar aí, tá bom? Boa noite, pessoal. Oi, pronto, gente. Então, agora foi o Daniel. A próxima inscrita é a Gemina Vieira. Não sei se eu falei o nome certo. Mas Gemina. Gemina Vieira. Pode ficar à vontade. Boa noite, pessoal. Reforçando assim também um pouco da fala do Yuri, né, que foi bem certeira no que ele tinha para dizer. Para a gente da medicina está sendo bem complicado, porque houve esse aumento, né? Acredito que para todos os cursos tem acontecido o mesmo aumento. Fica uma coisa que está meio repetitiva, né? A gente falar do aumento e do desconto e tal, mas é porque para a gente fica complicado, porque a gente não está tendo nenhuma prática, né? Como o Daniel falou, a gente não está tendo prática. Tentaram ainda, fizeram um ensaio ali de algumas práticas durante o semestre passado e esse semestre, mas infelizmente ocorreu também muitas contaminações fora do ambiente da faculdade. Eu entendo que para as práticas a faculdade está respeitando aí a questão do decreto atual, né, principalmente, que está proibindo essas aulas presenciais, mas desde o semestre passado que a gente não tem sequer 50% da nossa carga horária nas práticas do curso respeitado. Então, não faz sentido eles retirarem esse desconto no momento, como já foi amplamente falado aqui na plenária, né,
dificuldade para todo mundo, independente de ser uma pessoa que tem condição ou não, está todo mundo passando por dificuldade e não é pouca, não. Então, assim, o que aconteceu na medicina é pessoas do internato que são matriculadas com antecedência tiveram um desconto. E a gente que só teve o boleto liberado em janeiro, né, os demais semestres, do S1 ao S7, né, não tiveram esse mesmo desconto. A gente pagou o valor da matrícula cheio. Então, já começa daí não sei se má fé, né, mas já começa um erro daí, porque se você vai dar essa vantagem para um semestre, por que não para os outros, né? Independente de ser matriculado antes ou depois. Sem contar que a gente, em momento algum, foi informado de absolutamente nada. Ninguém, eu pelo menos, não recebi e-mail, nem torpedo, nada, absolutamente nada foi informado a respeito desses descontos, de retirada de desconto e tudo mais. Tão pouco do valor da mensalidade aumentar. Outra coisa também, que eu acho que para mim é o que está pesando mais, é que a gente está sendo cobrado nos semestres subsequentes como se a gente tivesse visto tudo no semestre anterior. Como se tivesse sido tudo bem explanado durante os semestres anteriores. O que não é a realidade, todo mundo aqui sabe que não é, inclusive os próprios coordenadores e diretores dos cursos. Eles sabem que a matéria não foi dada, a contento, eles sabem que o conteúdo não foi amplamente discutido, por conta das dificuldades, obviamente, principalmente no curso de medicina, onde a maioria dos nossos professores são médicos, são profissionais da área da saúde, e são linha de frente, então são pessoas que não podiam sequer estar, às vezes, em aula, tá entendendo? Então, no meu S2, eu considero um semestre perdido. Para mim é um semestre perdido. Eu sei que eu fui insuficiente no semestre, porque mesmo eu estudando em casa, tentando abarcar todo o conteúdo, isso não é realidade para todo mundo, entendeu? Então, assim, eles agem como se nós tivéssemos tido matéria, como se tudo tivesse sido amplamente justificado, tivesse sido amplamente ensinado por todos os professores, e a gente sabe que não é verdade, tá entendendo? Então, assim, é ridículo esse papel que eles estão prestando. Eu não falo nem por desconto, óbvio que o desconto é essencial, principalmente para pessoas que não têm a condição que outras têm, né? Porque a minha realidade é diferente da de todo mundo que está aqui. Mas o que eu sinto muito mais falta é a questão do conteúdo, que eu sei que eu jamais vou recuperar. A não ser que eu chegue na minha vida profissional futuramente e vá recuperando isso pouco a pouco durante a minha prática trabalhista como médica, futura médica. Então, assim, eles estão empurrando o conteúdo na gente, goela abaixo, tá entendendo? Se vira, estão piorando questão de conteúdo, porque a gente não está tendo esse conteúdo, a gente não está tendo aula. Semana passada, por exemplo, eu tive uma conferência que era para começar às 2h, veio começar às 3h. A professora não tinha internet, a internet não estava boa, ela teve que ir para a casa de uma vizinha e, enfim. Então, isso é uma realidade dos professores, imagina para nós alunos, né? Se eles que são professores estão tendo essa dificuldade, imagina os alunos, e eles acharem isso tipo, que está todo mundo recebendo o conteúdo com a mesma qualidade, isso é mentira. Isso é uma injustiça, isso é uma inverdade, isso é uma coisa que não existe, tá entendendo? Tem muitos alunos que não conseguem sequer entrar na sala de aula, por quê? Porque não tem uma internet que preste, a gente com celular, a gente na internet do vizinho, enfim. Então, qual é o profissional que eles estão formando? Né? Qual o sentido deles cobrarem a gente no semestre seguinte de coisas que não foi dada no semestre anterior? Então, isso é uma dificuldade, isso vai ser isso vai ficar essa cicatriz, né, na nossa formação. Isso vai ser uma falha grande se não houver, porque eu acredito piamente que não vai haver uma recuperação desses assuntos que foram perdidos. Eles não vão fazer isso, porque no semestre passado tentaram fazer, minha turma tem 103 alunos, apenas 30 puderam fazer umas aulas
práticas, entre aspas, porque não foi uma aula, você não faz um exame físico em 10 minutos. Quem é da medicina, quem é da área da saúde, sabe que quem vai para um médico pela primeira vez, sabe que o exame físico você não faz em 10 minutos. Você, no mínimo, por baixo, 30 minutos. Só de conversa, né, com o médico. Fora o exame físico real. Então, a gente teve uma aula de exame físico, cardiológico e pulmonar em 10 minutos. O que foi que eu aprendi? O que eu vejo no YouTube? Porque se for para pagar uma faculdade de R$ 7.400 para ter aula de YouTube, eu prefiro assistir no YouTube, porque é de graça. Então, assim, eu falo por mim, acredito eu que esteja representando também outras pessoas, entendeu? E, assim, eu sei que é complicado para a gente, eu sei que está complicado para os professores, sei que todo mundo está saindo prejudicado, eu não estou querendo vitimizar apenas os alunos, nem fazer um papel de vítima, que eu acho que nesse cenário que a gente está enfrentando hoje, todos nós somos vítimas, né, de uma coisa que, enfim, assolou o mundo inteiro. Então, assim, é uma situação complicada para todo mundo, mas qual é a perda que a Fundação Edson Queiroz, o Grupo Edson Queiroz, a Unifor está tendo diante de uma pandemia como essa, principalmente uma perda financeira e uma perda, assim, de conteúdo, porque, a meu ver, eu posso estar sendo até bem ignorante falando isso, mas eu queria entender o que é que eles estão perdendo tanto para dar um aumento na mensalidade de todos os cursos, retirar desconto e ainda cobrar da gente coisas que não foram dadas. Então, eu acho que essa minha fala, a revolta é muito grande, peço até desculpa por ter me exaltado aqui, mas é porque é uma coisa que eu não entendo, tá entendendo? É uma coisa que é, tipo, empatia, resiliência, eu já tirei isso da minha cabeça, entendeu? Porque é uma coisa que eu vejo que não existe, tá entendendo? Não existe. Eles falam, tem nas nossas aulas de laboratório, empatia, 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 resiliência, resiliência. Mas não existe, ninguém bota em prática isso. Empatia com quem? Para quem? Por quê? Porque eu não estou vendo isso com a gente. Né? Eu não estou vendo isso de verdade. Eu vejo na propaganda, é muito lindo. A propaganda da Unifor é lindíssima. Harvard perde. Agora, isso não existe. Tá entendendo? Isso não existe, isso não é colocado em prática. Entendeu? Então, eu vejo empatia e resiliência como um processo de evolução pessoal, individual de cada um, mas a Unifor não tem isso com seus alunos. Isso nunca existiu da Unifor para com os alunos. Eles tentam pintar isso aí nas propagandas deles em todo lugar, mas a realidade é bem diferente. Eu gosto da Unifor, fiz direito na Unifor já, sou formada pela Unifor em direito, entrei na medicina por realização pessoal, e eu vejo que o papel deles como formadores, nesse momento que a gente está vivendo hoje, está sendo bem diferente do que eu vivi anteriormente no direito. Muito diferente. E eles estão cobrando coisas, estão fazendo coisas que eles não botam na prática, que eles não fazem na prática, que eles não têm coragem sequer de falar para um aluno a verdade, porque você liga para a Unifor, são 500 telefones diferentes, 1.000 pessoas diferentes falando 500 coisas diferentes para cada aluno. Então, essa incoerência de informação, incongruência no comportamento dos responsáveis por esse cenário, para resolver esse cenário na Unifor, ela é desestimulante, ela é sacana e ela é imoral perante todos os alunos e o que eles pensam da gente, enfim, é um assunto assim que eu realmente me revolto, porque eu vejo que é desestimulante de verdade. A situação para a gente é realmente triste, assim, porque, enfim, tudo que eu já falei, né? Agradeço aí de vocês terem me ouvido e até uma pergunta que eu tinha feito antes, se existe alguma movimentação, né, em relação a essa demanda para levar esse assunto para o Ministério Público, se isso é possível, se existe alguma movimentação jurídica quanto a isso, ou se isso parte individualmente de cada aluno.
É isso, gente. Boa noite. Muito obrigada. Acho que uma fala que trouxe elementos assim essenciais, né, para somar no debate aqui que a gente está fazendo, e não se preocupem com isso de se estender. A gente entende que nós estamos também nessa situação, né, de revolta, de precisar desabafar e falar tudo que a gente está sentindo. Então, a fala foi muito importante, representou muitas pessoas. E no final, só recapitulando, algumas pessoas ainda estão entrando, vou recapitular um pouco do que a gente tirou aqui na plenária, né? Vou dar mais alguns informes que eu acho que são importantes. E agora eu queria chamar a Priscila Santos, que se inscreveu para fazer fala também. Pode ficar à vontade, Priscila. Boa noite, estão me ouvindo direitinho? Pronto, gente. Meu nome é Priscila, eu sou aluna do 5º semestre da medicina e amei o depoimento da Gemma, acho que foi essencial. E assim, falando como quem está no 3º semestre de pandemia, né, eu saí do ciclo básico, né, e começamos a atender agora no S5, né, o ciclo clínico, e aí a gente teve uma pequena experiência, assim, contextualizar, né, de ir no hospital, ir no ambulatório, pegar pacientes reais, né, começar a atender pacientes reais. E, assim, semestre passado, como é que estava funcionando o atendimento, né? Eles simulavam, trouxeram essa prática para o EAD e ficavam em anamneses, né, que são as consultas, no EAD, com um caso que você já sabia o que era, o que é que o paciente tinha, e aí, de repente, você já ia com aquele eu já sei o que é que ele tem, né? E aí, na prática, eu tive só uma oportunidade durante uma semana, e é totalmente diferente, assim, a gente percebe o quão essencial é uma prática para o estudante de medicina, assim, porque você trabalha muito, raciocínio clínico, vivência com o paciente, assim. Eu acho que está travando, Priscila, teu microfone. Eles querem entender. Pronto, a internet está oscilando. Voltou? Pronto. Então, vocês ouviram até onde? Pronto. Não só para estudantes de medicina, mas acredito que para todos os estudantes da área da saúde, né? E aí, assim, gente, eu comecei esse semestre, confesso que muito desmotivada. Conversei com vários amigos também que estavam desmotivados, porque a medicina, né, puxando para a mensagem, tem a parte linda de você ter contato com o paciente, de você viver na prática tudo que você está estudando. E no EAD é como se fosse uma repetição, todos os dias, a mesma coisa, e você não se sente seguro com o conteúdo, pelo menos isso foi o que eu senti, e você não se sente, tipo assim, que profissional eu vou ser no futuro, né? E aí fica muito frustrante, porque a gente agora suspenderam o hospital, suspenderam os ambulatórios, né, que era onde a gente atendia, prática no NAMI, 0, né? Então, nenhuma disciplina está tendo no NAMI. Sumarizando, meu semestre seriam 3 dias, né, 3 turnos de prática, que agora estão sendo fazidos para a AD. E aí eu questiono qual a qualidade que estão sendo formados esses médicos, né? Porque a gente está há 3 semestres vivenciando essa questão do AD, diminuição das práticas, e como é que está saindo esses profissionais, assim? É uma preocupação minha, mas também de vários outros alunos, e é muito frustrante você ver a universidade, né, não querer auxiliar esse aluno nesse momento, porque, assim, muito caro o curso, não vamos romantizar, dizer que é o mais barato do Ceará, não vamos romantizar, porque 7.400 é muito dinheiro, e é muito desmotivante você pagar 7.400 para assistir aula na sua casa, né, gastando, que você não gasta só o valor da mensalidade, você gasta internet, você gasta energia elétrica, né, você gasta todo o ambiente da sua casa, que seria gasto na universidade. E aí, além de tirar o desconto, eles estão empurrando muito conteúdo, né, não tem desconto, aumenta o valor, não avisam, não consultam os alunos, não escutam as nossas demandas, né, algumas são ouvidas,
mas outras ficam, assim, de lado. Isso é muito frustrante para o aluno, assim. Eu sou apaixonada pela Unifor, mas eu confesso que tem muitos pontos que devem ser melhorados, né? Porque, assim, no futuro, a gente está levando o nome da universidade, né? Então, imagina, já existe todo o estereótipo de que, medicina na particular paga pelo diploma. E, gente, tá triste a situação, é muito cansativo, né? Eu acho que eu lembro do CA que falou, não é fácil, a gente está isolado, passar o dia inteiro para uma tela, tem dias, por exemplo, na quarta-feira, os meus horários é de 8 da manhã até 8 da noite, tendo aula direto, só pausa para o almoço. Então, assim, é cansativo, muito desgastante. E aí você pergunta qual o rendimento que esses alunos estão tendo. Será que realmente está valendo a pena tentar adotar só a metodologia AD, né? Do que adianta, agora tem um Moodle, certo? Mas e os alunos, como é que eles estão? Será que eles estão se sentindo preparados? Será que realmente está adiantando alguma coisa, assim, com toda a suspensão das práticas? Entendeu? Assim, eu acho que falta, a gente sempre, como a Gemina falou, trabalha muito empatia. Mas cadê a empatia da universidade, assim, sei que está difícil para todo mundo, não vamos romantizar, dizer que está fácil para os professores, não, porque está difícil para todo mundo, está todo mundo cansado da pandemia, e o cenário epidemiológico também está complicado, mas, assim, eu acredito que seja muito importante, que eu estava até conversando, gente, pode 6 pessoas sentadas numa mesa de um restaurante, e não pode aluno ficar atendendo o paciente com máscara, todos os EPIs, né, assim, é frustrante, é muito frustrante a gente ficar nessa situação, e eu me sinto particularmente muito insegura com todos os conteúdos, desmotivada, né, então eu acredito, assim, que seja essencial que a universidade se pronuncie, né, que escute mais os alunos, questão do desconto, veja que não está sendo a mesma coisa, não estamos lá no NAMI, vivenciando as práticas, não estamos usando os espaços do NAMI, né, então, assim, é muito importante que a universidade escute e espero que venham tempos melhores, né, com essa reunião. E é isso. Agradeço a fala e boa noite. Obrigada. Obrigada, Priscila. Muito obrigada. Yara, tu vai fazer fala? Se inscreveu realmente? Pronto. Aí depois eu falo, então, pelo direito. Pode ir. Mas eu vou falar aqui, porque teve um estudante que falou que estava com 2 boletos, uma situação muito difícil, esperando pela Unifor cancelar, né? Esses estudantes que estão com uma situação muito específica, com uma problemática financeira muito, né, diferente, assim, não é, enfim, depende do seu contexto, né, do que você está sofrendo aí, você deve buscar a universidade, assim, fazer um esforço, ir lá presencialmente, buscar o financeiro e apresentar a sua situação mesmo, assim, querendo ou não, é uma fundação e a gente precisa pelo menos ter esperança que chegar lá ao vivo, eles possam auxiliar de alguma forma, né, nesses casos individuais, porque eu acho que no individual a Unifor está conseguindo fazer uma coisa ou outra ainda, né? A gente está aqui nessa luta coletiva pelos 20%, ou por mais desconto até, enfim, ou, enfim, pelo que puder ser feito pela gente. Mas esses alunos que têm uma situação extrema e muito, muito personalizada, eu acredito que seja importante vocês buscarem o financeiro da universidade de forma presencial, porque talvez vocês consigam uma solução personalizada para vocês. Pronto, gente, eu não sei se tem mais alguém inscrito para fazer fala, né? Eu me inscrevi para falar pelo curso de Direito, né? Eu sou, como eu falei no início, pronto, a Valéria. Pronto, depois de mim, então, você fala, Valéria, tá? Vou te colocar aqui. Enfim, eu sou estudante de Direito do 9º semestre, né? Estou no DCE, então eu queria fazer uma fala mais pelo curso, já que, infelizmente, o pessoal do Centro Acadêmico não pôde estar aqui hoje. Eu acho importante a gente colocar, né? Foram trazidas muitas questões com relação aos cursos da área da saúde, e não tem como a gente negar de que é uma situação realmente muito específica, né? São pessoas que lidam com vidas, enfim, como é que esses profissionais realmente estão sendo formados, né? A falta de contato com
com o ser humano, que é o elemento principal do curso de vocês, né, em toda a área da saúde, a medicina, a psicologia, a enfermagem, a própria odonto também, a gente já recebeu muitas reclamações com relação ao pessoal da odonto, o quanto é prejudicial para vocês da área da saúde, mas eu acho importante a gente trazer também um pouco assim a questão do pessoal que não é da saúde, né? E a gente entende que são cenários completamente diferentes, mas queria falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência pessoal e sobre o meu curso, né? Como a Priscila falou, puxar um pouquinho a sardinha para o meu curso. Assim, a gente sabe que o direito também não é um curso barato, né? Nem se compara, obviamente, à medicina, mas também não é um curso barato. É um curso, assim, muito grande na Unifor, se eu não me engano, acho que é o maior curso da universidade, com o maior número de alunos. E a gente agora, esse ano, até que teve um estudante que falou, a gente vai ter a prova do ENAD, que é uma prova que a universidade cobra muito dos estudantes dos últimos semestres, né? De que tenham boas pontuações nessa prova, porque o ENAD reflete muito na questão de como o curso do direito da Unifor é visto e tudo mais, e a Unifor traz muito essa cobrança, mas ao mesmo tempo não tem um retorno com relação ao ensino, né? Apesar da gente não ter essas práticas como na área da saúde, o nosso curso, no final, ele também tem práticas, né? A gente precisa ir para o EPJ, que fica lá no Z, a gente precisa também atender as pessoas, que apesar de não ser uma coisa como a medicina, mas é importante a gente ter esse contato olho no olho com os clientes, com as pessoas que estão passando por uma situação, né, até para a gente adquirir a experiência e saber como lidar, porque, querendo ou não, são pessoas, e muitas vezes as pessoas chegam com muitas angústias para os advogados, né, principalmente ali no EPJ, que a gente está atendendo o pessoal da Defensoria Pública, né, então pessoas que não têm condições de pagar um advogado, chegam com muitas angústias para o pessoal que está lá, com muitas dúvidas, né, aqui mesmo já foram colocadas várias dúvidas jurídicas do que a gente pode fazer nessa situação. Então, é muito importante também para a formação do profissional de direito esse momento prático e, infelizmente, a gente não está tendo. As nossas práticas, elas estão se reduzindo a fazer peça, né, fazer a peça no computador e enviar para o professor, única e exclusivamente isso, como se a Unifor entendesse que a grande necessidade das nossas cadeiras práticas fosse passar na OAB, né? Porque na OAB a gente tem que fazer uma peça. Então, a Unifor está entendendo que a gente está ensinando vocês a fazer peça, vocês vão conseguir passar na OAB, então tá tudo ok, não tem problema que vocês não estejam fazendo atendimento ao público. Só que a gente sabe que não é assim, né? A Unifor fala muito em empatia também, os professores falam muito do profissional, que ele precisa ser humanizado, que ele precisa sair, no caso do direito, da parte positiva, né, da lei, de que a lei não é só aquela coisa que está escrita, a gente precisa se humanizar, olhar para o lado social, mas a Unifor está falhando, né? E está falhando feio nisso. A gente não sabe se é má fé, se é descuido, se é erro, se é porque realmente eles não têm condições, que eu acho que é um argumento bem difícil de ser sustentado, que uma fundação como a Fundação Edson Queiroz não tenha condição de dar esse desconto, né? A gente não sabe se é pressão da concorrência das outras universidades para eles não darem esse desconto, mas a Unifor está falhando. A Fundação Edson Queiroz, no site da Unifor, se apresenta como uma entidade filantrópica, se apresenta como uma entidade, uma fundação que tem um papel de responsabilidade social, e eles estão falhando nesse quesito, né? Então, eu queria trazer 4 mil alunos, a gente tem mais ou menos 4 mil alunos no curso do Direito, e eu queria trazer um pouco essa fala com relação ao direito, e também, com certeza, como os cursos do jornalismo, publicidade, né? A própria arquitetura, que tem as práticas que também são muito importantes para o curso, né, na arquitetura, tem os ateliês e tudo mais, as engenharias, né, que também tem muita prática. Então, assim, como a gente falou, está afetando todo mundo, está afetando literalmente o mundo inteiro, e está afetando todos os estudantes da Unifor. Então, a gente precisa que a universidade dê uma resposta geral, e não pode ser uma coisa assim, mesmo aquelas pessoas que têm uma condição financeira melhor, elas estão enfrentando dificuldade, porque as pessoas se programam para uma certa realidade. E quando essa realidade muda de cabeça para baixo, todo mundo vai ficar um pouco perdido do que fazer, né? Então, todo mundo está passando por problemas nesse momento e a gente precisa desse olhar realmente de fundação da Unifor. Não pode ter um olhar como se a educação fosse uma mercadoria, né? A educação ela não é uma mercadoria. A educação tem um papel social. Então, a gente pede que a Unifor traga esse olhar. E aí eu não consegui anotar o nome de quem se inscreveu, acho que foi a Valéria que se inscreveu, né? Sim. Pronto, Valéria, pode ficar à vontade.
Oi, pessoal, boa noite, né? Escutando bem atenta a plenária. E assim, o curso de Direito, tanto quanto o curso de Medicina, né? Assim, eu acho que eu já venho de uma segunda graduação, já fiz mestrado e doutorado, e estou na minha segunda graduação, que é o Direito, e eu sempre digo que é super, é assim, esse curso, ele é um curso bem difícil. Então, assim, a gente tem prática, sim, a nossa prática já é nos últimos semestres, onde é o nosso treino para a nossa vida, né? Então, a nossa prática está sendo extremamente prejudicada. Os professores são ótimos, meus professores de estágio são maravilhosos, eu estou no 9º semestre, né, da universidade, estou já saindo também, e eles são muito bons, porém, o contato, né, com as pessoas, né, que precisam dessa defensoria, que trabalham lá no Sejusc da Unifor, que estão lá fazendo essas suas práticas, não estão mais, né? Então, faz desde o semestre passado dessa pandemia que praticamente inexiste isso. Então, assim, e a gente ainda tem um agravante muito maior, porque a gente tem a ordem que nós vamos ter que enfrentar, né? Se a gente realmente quiser ser advogado, a gente vai ter que enfrentar a ordem, e eu digo enfrentar a ordem, porque o nosso último concurso, né? Um colega estava comentando comigo que passaram um pouco mais de 12%, né? No exame da ordem, esse último concurso. Então, assim, a gente sabe que é uma batalha enorme que a gente vai enfrentar, né? Então, assim, sem a nossa prática, sem essa diligência com o curso, e muitos colegas falaram bem mesmo, que estudar EAD não é fácil, não é uma tarefa muito fácil. Então, todos nós estamos dando nosso grau de força para poder conseguir, né, manter os parâmetros da Unifor como uma das melhores universidades, né, do Brasil, a sexta melhor, é a primeira melhor do Norte e Nordeste, e ela é boa, né? Eu gosto da Unifor, como todo mundo aqui também sabe que é uma ótima universidade. Porém, nós estamos com esse impasse, né? E o que depender de mim, gente, assim, de verdade, eu sempre comento com os professores nas aulas e tudo, né? Os professores não podem falar muito, né? Não podem comentar muito. Só uma professora que ela comentou foi comigo, que ela disse que ano passado a Unifor perdeu mais de 1.000 alunos. Então, assim, a Unifor também, né? Tá, assim, com toda dificuldade, mas aí ela precisa chegar junto, né? Ela precisa conversar também, principalmente com os DCEs, com o pessoal que está mais na linha de frente, né? E está repassando essas coisas também para a gente, né? Essa era a minha opinião, né, que eu tenho para dar, e eu agradeço você estar na linha de frente também, né, nessa luta, e que eu tenho certeza que a Unifor, depois que a gente fizer a nossa campanha, continuar com a nossa luta, eu tenho certeza que a Unifor vai chamar o DCE e as outras instâncias, né, que estão de forma mais diligente nesse sentido. Tenho certeza disso. Tamo junto. Obrigada, Valéria. Acho que a Valéria é a que eu sempre vejo comentando no grupo das unificadas. Não sei se é ela mesmo, mas acho que é. Sempre mandando mensagem, né? E até uma outra questão que muita gente trouxe, né? Da volta das unificadas na Unifor. Então, assim, eu acho que a gente já está se aproximando das 7h30, né? Para a gente não se prolongar muito, eu queria trazer um arremate final, recapitular algumas coisas que eu acho importantes, né? A pandemia, como a gente pôde perceber aqui em todas as falas, no chat, com relação à Unifor, né, ela traz uma série de questões. A gente fez aqui essa plenária para falar sobre a questão da redução da mensalidade, mas a gente sabe que a pandemia traz uma série de questões que a gente vem, enquanto DCE, levantando desde o semestre passado com a universidade, né? A gente sabe, como a Lorena pontuou, no CA da Psicologia, tem a questão da ansiedade, das pessoas ficarem trancadas dentro de casa, a questão da saúde mental das pessoas que está sendo atingida, né? A própria saúde física mesmo de algumas pessoas que está sendo atingida. Tem a questão dos estudantes que não conseguem acompanhar as aulas virtuais porque não têm acesso à internet. Algumas pessoas colocaram aqui que tem um computador para dividir para várias pessoas que precisam assistir aula em casa, né? Outras pessoas colocaram o quanto é maçante você assistir aula e estudar no mesmo lugar, né? Então, tem uma série de questões que a pandemia traz e que a gente precisa falar. E aí, a que a gente acha importante agora, assim, ser pontuado com mais força é essa questão do desconto, porque não é justo, né? Para além de tudo isso que a gente esteja enfrentando, a gente continue, os nossos pais, responsáveis financeiros, continuem pagando como se tivesse sendo oferecido um serviço
ok, normal, presencial, como se a Unifor está agindo como se nada tivesse acontecendo, né? Então, ela se posiciona enquanto decreto do governo do estado, dizendo que a Unifor vai tomar novas medidas, e a gente olha o documento esperando por alguma posição sobre o desconto, e a Unifor simplesmente ignora o assunto, mesmo com semanas que os estudantes estão todos os dias nas redes sociais dela, pedindo, até pelo amor de Deus, que ela reduza a mensalidade. A Unifor simplesmente ignora. Né? Então, assim, é muito ruim, como eu falei, não ter esse olhar enquanto fundação. Eu acho que é importante a gente bater muito nessa tecla, lembrar que dia 25 agora, como a Yara falou, e como a gente falou no início, vai ter uma reunião do CEP, né? Eu vi que algumas pessoas falaram que era bom que tivesse aqui um representante da Unifor, mas no dia 25 a gente vai ter uma reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e a Yara e a nossa tesoureira, que estão como titulares lá nesse conselho, elas vão para essa reunião, acho que tem outra diretora também, que agora eu não lembro, mas elas vão para a reunião e elas vão levar a reitoria, né, da universidade, todas essas questões que a gente debateu aqui, todos os argumentos que foram apresentados por vocês. O nosso papel nessa reunião vai ser realmente de apresentar com toda empatia, com todo carinho, essas dificuldades que vocês apresentaram, né, todos os problemas que os estudantes estão passando, todos os argumentos que vocês trouxeram. Então, assim, eu tenho certeza que elas vão fazer o máximo para ser como se eles estivessem aqui ouvindo vocês, para que realmente consiga levar às instâncias da Unifor o que é que os alunos estão passando e solicitar uma resposta, né? Eu acho que, como a gente já falou no vídeo que a gente postou no Instagram, esse argumento da Unifor sobre o STF, ele não tem nenhum fundamento, né? Eu até expliquei aqui no início. O STF só disse que a lei era inconstitucional porque foi feita pela pessoa errada, basicamente isso. Teve um vício de iniciativa, mas o STF não falou que o desconto é inconstitucional, muito pelo contrário. Algumas pessoas aqui no chat falaram que os seus filhos estão tendo desconto na mensalidade nas escolas, então fica a critério de cada entidade aplicar ou não desconto, e a gente entende que a Unifor precisa se sensibilizar para essa questão, né? Teve uma pergunta aqui sobre o MP, né, sobre a parte jurídica, o que é que poderia ser feito nesse momento, mais uma vez orientando. O que a gente orienta é essa pressão mesmo nas redes sociais, com abaixo-assinado, que ainda está no link lá na bio do DCE, o abaixo-assinado, né, comentando nas postagens, marcando a Unifor, enviando as postagens para a Unifor. E a gente orienta também que, caso vocês queiram, né, procurem um PROCON, procurem um DECOM de forma administrativa, façam uma reclamação quanto a esse assunto, né? E essa parte mais jurídica, assim, do MP, é possível, com certeza é possível. A gente, enquanto DCE, vai analisar, né, a possibilidade de fazer algo nesse sentido, mas, por enquanto, até que aconteça o CEP, né, que aconteça essa reunião com a reitoria, a nossa orientação é de que vocês também procurem orientação jurídica pessoalmente, procurem um advogado, um escritório de confiança para fazer enfim, para orientar vocês sobre o que é que pode ser feito, né? Sobre o abaixo-assinado e sobre a nova carta que nós vamos encaminhar para a Unifor. Nós escrevemos uma nova carta para a Unifor, depois que saiu o novo decreto do governo do estado, né? Trazendo também novos argumentos e reafirmando todos os argumentos que nós já tínhamos trazido antes, né? Inclusive, aqui, várias coisas que vocês pontuaram, a gente já tinha colocado anteriormente na carta sobre o aumento de gastos pelos estudantes que estão precisando gastar mais com energia, com internet. Trouxemos também a questão de que a universidade reduziu muito os seus custos, querendo ou não, eles não estão gastando com a energia das salas de aula, com manutenção, com várias outras questões que a gente pontuou na carta, e nessa nova carta a gente vai pontuar também as questões do novo decreto do governo do estado, que as aulas elas estão suspensas, então não faz sentido a Unifor estar cobrando como se nada estivesse acontecendo. E junto com essa carta a gente vai enviar o abaixo-assinado. O abaixo-assinado ele já tem hoje, se eu não me engano, mais de 4.000 assinaturas, já deve estar com bem mais do que isso, porque já tem quase uma semana que eu olhei. Então, a gente vai enviar junto esse abaixo-assinado. Se vocês ainda quiserem assinar, dá para ir lá no link da bio do DCE. Vamos enviar isso tudo à fundação e à reitoria. E na reunião, nós vamos levar também todos os elementos que foram colocados aqui por vocês. A gente espera ter uma resposta positiva da universidade, mas independente do que seja dito por eles no CEP, a gente vai postar também no Instagram da Unifor, do DCE, desculpa, o que eles
o que eles nos responderem, né? O Daniel está colocando aí no chat para vocês o link para cadastrar denúncia ou reclamação no Procon, tá? Quem quiser dar uma olhada, o link está no chat. E aí, gente, eu queria... Pronto, o Jackson, da Engenharia Civil, entrou. Então, eu vou deixar ele fazer a última fala e depois eu volto para a gente agradecer, fazer um agradecimento para vocês. Lia? Lia, o Lia. Wilson estava... Eu queria só fazer... Posso fazer uma colocação aqui, então? Pode. Isso acho que é importante. Eu, quando fui fazer minha matrícula, eu tive que pagar, né, um valor, realmente, porque eu tenho bolsa, quer dizer, uma bolsa, uma parte de, acho que é 50%, e aí, para fazer a matrícula, eu tive que pagar, né? E eu paguei depois um valor a mais, porque eu tinha, na realidade, trancado alguma disciplina do semestre passado devido à pandemia, e a universidade ficou de fazer aquela devolutiva, se eu cursasse as mesmas disciplinas. Aí eu fiz isso. A moral da história, eu desde janeiro que eu estou pleiteando junto à universidade a devolução do valor pago a mais, né? E eles pediram um prazo de 30 dias, é um prazo legal. Depois desses 30 dias, eu fui lá, estavam fazendo análise, pediram mais uma semana, disse que na sexta-feira, com certeza, iam devolver o dinheiro, e nada. Já é a terceira vez que eles remarcam para essa análise, e eu acho que estão esperando chegar ao vencimento da minha mensalidade para fazer o desconto, né, para descontar. E, assim, eu acho isso legal, né, porque eu tive que pagar, entrei com requerimento, pedi o referimento, todos os prazos legais foram já já passou, né, já está no... Quer dizer, já repetiu 2 vezes os prazos, praticamente. E, assim, eu acho que a Unifor, ela está muito resistente com relação, se para devolver, no caso, um valor que eu paguei é maior, está tendo toda essa burocracia, né, eu estou querendo, assim, que ela vai realmente oferecer uma resistência, acho que no próprio reunião do CEP, com relação a isso, né, porque eu praticamente já pedi a esperança de receber esse dinheiro, eles me devolverem, e eu acho que eles vão descontar na minha mensalidade mesmo e ponto final, né, eles fazem da forma que eles acham melhor, com que você paga até a mais, né? Então, eu acho isso, não acho isso legal. Hilson, eu coloquei, teve até outra pessoa que colocou que teve esse problema também, eu coloquei o meu WhatsApp aqui no chat, vocês podem, quem está tendo esse problema, assim, com financeiro de devolução de valores, vocês podem falar comigo no WhatsApp, que a gente tenta ver esse caso a caso, tá certo? Para ver o que é que está acontecendo, a gente tenta intermediar essa complicação. Pronto, tá certo, obrigado. Pronto, agora eu vou só abrir para a fala do Jackson, tá? Que é pelo Centro Acadêmico da Engenharia Civil. Aí eu queria pedir só para a Valéria, se ela puder só desligar o microfone, porque pode dar microfonia, por favor. Jackson, pode falar. Boa noite a todo mundo. Sou representante do Centro Acadêmico de Engenharia Civil, da Universidade de Fortaleza, e primeiramente eu peço desculpas por estar comparecendo somente nesse horário. Nossa presidente, ela ia comparecer, mas ela teve alguns problemas e ela me pediu para vir aqui estar pedindo esse perdão e dizendo que o Centro Acadêmico ele vai auxiliar de toda forma possível, estar participando junto com o DCE, procurando aí pelo Reduz Unifor e por esse desconto e lutando pelos direitos dos estudantes. Eu vou deixar meu telefone também no chat. Todos os estudantes de engenharia civil ou de outros cursos podem me procurar para tirar dúvidas ou para me chamar aí para a luta, né? Obrigado a todos, boa noite. Obrigada, Jackson. Gente, então, para encerrar, eu queria que, pelo DCE, primeiro, agradecer mesmo a presença de vocês, né? Quando a gente pensou esse momento, a gente até ficou um pouco temeroso, né? Porque a gente chamou meio que de última hora e não sabia qual seria a adesão, né? Para a plenária, mas foi excelente. A gente chegou aqui várias vezes a 100 estudantes participando. É muito importante essa participação de vocês mesmo, esse engajamento, né? Porque assim, a gente sabe que tem muita gente indignada e se a gente juntar a nossa indignação vai ficar mais fácil da gente conquistar. Então, realmente, agradecer, pedir que vocês continuem pressionando a Unifor nas redes sociais, a gente vai estar à frente nessa luta, mas a gente conta muito com vocês. Queria agradecer também aos centros acadêmicos que estão aqui, né, que fizeram fala, o CA da Psicologia,
a medicina, a engenharia civil. Muito obrigada. A gente sempre reforça a importância do CEAS nesses momentos, né, que estão, assim, na ponta da lança mesmo, em contato com os estudantes dos cursos. Então, muito obrigada. Reduz Unifor, né? Hashtag Reduz Unifor, que a gente coloca em todos os lugares. E aí eu acho que a Yara quer fazer uma fala. Pode falar, Yara. Quando a gente sair daqui, vamos combinar de todo mundo ir lá na página da Unifor e comentar Reduz Unifor, né? E não esqueçam de fazer ouvidorias, contando caso a caso de vocês, reclamando dessa perda dos 20%, né? Porque as ouvidorias são uma importante forma de comunicação com a universidade. E vamos lá. É isso, gente. Aí até algumas pessoas estão falando que eu faço ouvidoria, eles respondem que não vão dar desconto. Mesmo assim, é importante a gente fazer, né? É importante a gente sempre reclamar. E aí, vamos nas páginas da Unifor comentar e também a gente vai postar a foto da plenária lá no Instagram do DCE. Eu queria pedir para todo mundo compartilhar a foto, colocando a hashtag ReduzUnifor, marcando a Unifor, marcando o DCE para a gente repostar também, certo? E mandando no direct da Unifor, vamos mostrar para eles que quando os alunos se juntam, a gente tem mais força do que uma fundação. No Instagram do DCE também tem o link para o nosso abaixo-assinado, não esqueçam de ir lá. Isso, gente, vamos fazer pressão. Muito obrigada mais uma vez. Espero que a gente tenha mais momentos como esses. E estamos à disposição aí para vocês, certo? Beijos, boa noite, bom restinho de domingo. Abraço.